Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Enem Atualidades. Eu sou o Carlos e eu estou aqui para passar para vocês as principais notícias da semana, focando, né, no que elas podem trazer para vocês no Enem, ou seja, como vocês podem abordar essas notícias na prova do Enem. Então, só para explicar como vai funcionar, eu vou falar sobre uma notícia e logo depois eu falarei como essa notícia pode ser abordada no Enem, como ela poderia cair no Enem, tá ok? Então é importante que vocês vejam os vídeos, porque na verdade a prova do Enem ela exige, né, que o candidato tenha o chamado repertório sociocultural, que nada mais é do que o conhecimento de mundo que vocês têm. Então, se vocês conseguirem se manter atualizados sobre os temas, né, sobre as principais notícias, vocês podem falar sobre esses temas na redação, vocês podem trazer muitas outras coisas, e esse canal também tem esse intuito. Eu quero falar aqui sobre filmes, quero falar aqui sobre outras coisas, além das notícias. Mas, por exemplo, imagina numa redação cai um tema e você consegue, por exemplo, abordar uma notícia que foi muito falada esse ano. Isso vai trazer benefícios para você. Então, eu quero ajudar vocês aqui e irei comentar essas notícias. Então, só para lembrar para vocês, primeiro eu falarei da notícia e depois como essa notícia pode ser abordada na prova do Enem. Para quem se interessar e para quem for fazer a prova esse ano, fique aí, porque vai ter muito conteúdo e vamos começar então, sem mais delongas. Não sei aí quem já ouviu falar do tal do caso do Banco Master, quem tem mais conhecimento já sabe sobre o que aconteceu. Para quem não conhece, eu vou tentar explicar desde o início o que é o caso do Banco Master. O Banco Master, ele é um banco que estava em uma situação financeira muito difícil e ele foi comprado por uma pessoa que se tornou um banqueiro chamado Daniel Vorcaro. O Vorcaro, ele viu que o banco estava nessa situação e tentou reerguer o banco. E o que ele fez para isso? Ele, para atrair para atrair clientes, para atrair investidores, ele ofereceu taxas de retorno, né, de investimento maiores do que a concorrência. Ou seja, quem investisse no Banco Master, em tese, ganharia mais do que nos outros bancos, porque as taxas de investimento eram maiores. Isso fez o banco atrair um grande número de pessoas que começaram a investir nesse banco, confiaram, né, no trabalho, e então o banco foi se tornando conhecido no mercado financeiro por oferecer essas taxas muito grandes, né, atraentes. Bom, isso aconteceu, né? E com o tempo o que aconteceu é que o banco começou a ter dificuldades de honrar os seus compromissos, né? Na verdade, o banco passou a não dispor de fundos que, que em que conseguiria, né, honrar os seus compromissos, ou seja, né, uma situação muito complicada que geraria um calote. Então, o banco Master entrou numa situação, né, em que poderia acontecer o que já vinha acontecendo antes, do banco quebrar. E aí, né, nessa situação, o banco quase quebrando, o Vorcaro, ele, nesse tempo que ele se tornou banqueiro, né, que ele se tornou dono do banco, ele conseguiu relações muito boas no poder público, conhecia muita gente, ele era uma pessoa extremamente bem relacionada, né, dentro do poder público, e ele soube usar essas influências que ele teve, e ele conseguiu que o Banco de Brasília, né, o BRB, que é um banco público, comprasse o Banco Master. Então, o Banco Master, que estava numa situação muito complicada financeira, ia ser comprado por um banco público, ou seja, o BRB ia salvar o Banco Master. Bom, vendo essa situação, né, começaram a desconfiar dessa possível compra do Banco Master pelo BRB, e então, né, o Banco Master entrou em processo de liquidação, né, que é, na verdade, o processo do banco realmente é, terminar suas atividades, e não foi permitido que o BRB comprasse o Banco Master. Acontece que disso apareceram várias notícias de fraudes e problemas. O Vorcaro foi preso, né? O Vorcaro foi preso, agora ele não está mais preso, mas ele ficou um tempo preso. E do caso Vorcaro apareceu um grande problema, né, na República, no Brasil, que são as relações que o Vorcaro tinha. Ou seja, é aquela questão do Vorcaro cair.
o Vorcaro vai cair, mas será que o Vorcaro vai cair sozinho? Quem são as pessoas relacionadas com o Vorcaro? Então começaram a aparecer muitos nomes públicos, muitas pessoas com medo que o Vorcaro fizesse uma chamada delação premiada. Não sei se vocês conhecem, se conhecem esse nome, mas a delação premiada ela acontece quando uma pessoa ela é condenada a um determinado crime e para que o crime possa ser melhor investigado, essa pessoa que foi presa, por exemplo, ela conta detalhes e ela acaba entregando outras pessoas também, né, que estavam envolvidas em todo esse esquema. Então, imagina se isso acontecer. E a pergunta é: se isso acontecer, será que teremos nomes importantes? Já foram muitas questões envolvendo o Banco Master, pessoas ligadas ao Supremo Tribunal Federal, em todos os poderes da nação. Hoje, por exemplo, apareceu uma delação do Vorcaro, em que ele cita o governador de Brasília. Então, vocês podem ver que muito mais do que um banco que está entrando em liquidação, é um caso que ele acaba envolvendo a estrutura do Brasil enquanto um país, né? Um país que acontecem muitos acordos a porta fechada, né? E aí, né? Então existe essa situação do Banco Master que ninguém sabe em que vai dar, né? A grande questão é essa, em que vai dar. Mas aí você fala, mas tudo bem, você está falando tudo isso, mas o que que o Banco Master poderia, por exemplo, ter a ver com a minha redação? Vamos lá então, pessoal. Lembrando que, obviamente, não vai cair numa redação assim, fale sobre o Banco Master, isso não vai acontecer. Mas, por exemplo, imagine uma redação que fale sobre a questão do papel do Estado, algo que discuta, por exemplo, público, os limites entre público e privado, né? O público ele se refere ao que diz respeito ao Estado, né? Ao governo. Por exemplo, saúde pública. A saúde pública é a saúde que diz respeito a todos, né? Já a saúde privada, por exemplo, ela é mais para quem tem plano de saúde, para quem, por exemplo, vai ao hospital e paga com seu próprio dinheiro, né? As coisas referentes ao Estado. O dinheiro que você paga para o imposto vai para coisas públicas, né? Em tese deve ir para coisas públicas, né? Que para, enfim, alimentar o que serve ao bem comum, né? E o privado ao bem particular. Só que, será que no Brasil existe uma diferenciação entre público e privado? Será que isso acontece? Por exemplo, quando um banco como o BRB vai e tenta, né, salvar um banco privado como o Master, por que está fazendo isso? Será que existe algum interesse ali privado sendo socorrido pelo bem público? Como é que isso funciona, né? Então, são relações muito complicadas. Então, o que eu estou querendo dizer, né, é que os limites claros que existem, por exemplo, na teoria, entre a diferença do público e privado, não fica muito claro, né, quando se fala é, sobre questões como essa. E o Brasil tem diversas questões, né? Por exemplo, políticos que deviam cuidar do bem público e agem lá, né, em seu exercício para atender a questões privadas. A corrupção, por exemplo, é um caso clássico de uso de recurso público para benefícios privados, seja quando o dinheiro é desviado para aumentar a riqueza, ou quando o dinheiro é desviado, por exemplo, para campanhas eleitorais e tudo mais. Então, no Brasil, essa linha entre público e privado, muitas vezes ela não é muito clara. Isso gera muitos problemas que a gente vê hoje, né? Então, eu acho que isso é um tema que realmente, né, não quer dizer que necessariamente vai cair, mas é algo que pode ser abordado quando cair algo nesse sentido, que vocês podem falar. E vocês podem usar esse caso do Banco Master como um exemplo, né, de situação em que o público e o privado não fica muito claro, tudo bem? Então, pessoal, esse daqui é um exemplo de como eu faria a abordagem da notícia, tudo bem? Utilizando, primeiro contando sobre a notícia e depois falando como isso pode ser usado na redação, né? Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou passar para o próximo tema. Nessa semana, né, tivemos a felicidade, porque eu considero sim uma felicidade, de ver o Agente Secreto, né, o filme, um filme excepcional do Kleber Mendonça Filho, com uma atuação muito boa do Wagner Moura, né, ser indicado a ter 4 indicações ao Oscar, né? Ou seja, pelo segundo ano consecutivo, o Brasil tem um filme no Oscar, né? Com chances de ganhar. Ganhou, por exemplo, né, o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro.
ganhou mais categorias no Globo de Ouro. Então é muito bom, né, ver o cinema brasileiro ser valorizado. Eu gosto muito de cinema, pretendo falar mais sobre cinema aqui nessa página. Eu tenho uma página também no Instagram que fala sobre cinema e fala sobre arte brasileira, né? Eu vou até colocar ali na legenda depois para vocês. É, então é muita felicidade ver, né, um filme brasileiro. E o cinema brasileiro, ele é um cinema que ele passa por altos e passa por por altos e baixos, né? Então, ver o Brasil pelo segundo ano consecutivo aí, né, disputando uma premiação que é a maior do cinema mundial, que todo mundo conhece, né? Muito pouca gente conhece as outras premiações, como Cannes, por exemplo, mas o Oscar sempre é muito falado, então é muito bom. Mas e aí? Agente secreto, como isso poderia ser abordado, por exemplo, na redação de vocês? Vocês têm alguma ideia? Galera, em 2019, o tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Vocês imaginam, por exemplo, né, é, diante dessa, porque, né, quando o cinema fica em evidência, assim, todo mundo passa a falar mais sobre o cinema brasileiro, né? Então esse tema eu acho que cairia como uma luva, democratização do acesso. Mas acontece que ele caiu em 2019, né? Então talvez seja um pouco difícil achar que, por exemplo, fosse repetido um tema que fale sobre cinema, embora possa acontecer, né? Não sei se vai acontecer. Já vão fazer aí quase 6 anos, né? 6 anos que foi cobrado. Não sei se isso aconteceria, né? Mas, só para deixar aí para vocês, já foi cobrada essa questão de democratização do acesso ao cinema. Mas eu pensei aqui em outras possibilidades, né? Que podem ser faladas. Por exemplo, cinema é uma forma de arte, né? Sim. Valorização da arte no Brasil, né? É, como valorizar a arte no Brasil, né? Existem muitas polêmicas aí em relação a leis que aparecem, a tal Lei Rouanet que todo mundo fala. Eu, inclusive, pretendo fazer um vídeo aqui no canal alguma hora falando sobre Lei Rouanet, explicando um pouco, porque eu até tenho um vídeo aqui, galera, explicando sobre o que é que eu faço da minha vida, né? Eu também sou advogado. Então, eu pretendo fazer um vídeo aqui falando sobre a tal da Lei Rouanet, que eu acho que talvez seja importante, porque hoje em dia aparecem muitas pessoas falando sobre a Lei Rouanet. Então, por exemplo, você falar numa prova sobre a Lei Rouanet com autoridade pode ser um bom começo para você. Mas, por exemplo, falar sobre a valorização da arte no Brasil, né? Quais são os meios de valorizar a arte no Brasil? Isso é um tema que pode ser falado. E vocês poderiam, por exemplo, falar sobre essa fase do cinema brasileiro e como outros meios também poderiam ser valorizados, né? A música brasileira, por exemplo, é respeitada, não está respeitada lá fora, né? Bossa nova, tudo mais. Mas e aí, como fazer outros meios de valorizar a música, a arte brasileira, além da música, né? Do cinema. E aí o Agente Secreto, por exemplo, né? Essa esse grande ascensão do cinema brasileiro poderia ser comentado num tema como esse, valorização da arte, ou, por exemplo, preservação da memória e da história. É, o Agente Secreto, né, não sei se vocês assistiram, mas é um filme que ele fala, né, ele é um filme que se passa no período do regime militar, né, e ele fala sobre essa questão da memória, né, e assim, é importante, né, vocês poderiam, por exemplo, numa questão de preservação da memória, falar sobre o papel da arte, né, ou do cinema nessa tarefa de recuperação da memória, né, ou de preservação da memória, né. Um filme, por exemplo, como Ainda Estou Aqui, do ano passado, que fala até mais claramente do que o Agente Secreto, é, que aborda o tema do regime mais de forma mais, né, incisiva que o Agente Secreto, ele, né, é um filme que fala sobre memória. Então, como por exemplo, filmes como esse, né, ajudam na preservação da memória? Qual a importância de filmes como esse, né? É, a gente vive num período em que a história ela vai sendo disputada, né? A história, na verdade, ela vai se fazendo, porque a história ela pode ser contada de diversas formas, né? A gente tem vivido muito isso. Então, seria interessante, né? Um tema que fala sobre preservação de memória, falar sobre, por exemplo, filmes, sobre cinema, né?
esse filme poderia cair nisso. Por exemplo, a importância da pesquisa científica para o desenvolvimento da nação. É, para quem também não viu o filme, né, mas para quem viu, o agente secreto ele conta a história de um professor, né, que ele está em fuga, em razão de estar sendo perseguido, mas a perseguição dele, né, acontece em, em, em razão de questões privadas que entram dentro do Estado, que depois eu até vou falar sobre isso, mas a questão é que é um professor que desenvolvia pesquisas para ajudar o Brasil a se desenvolver e que foi perseguido, né? Porque ele atentou contra interesses privados. É, então é isso, né? Então a importância de uma pesquisa científica que valorize o público. E aí entra o que eu já tinha falado no caso Master, né? É para quem estiver vendo o corte desse vídeo, veja depois o vídeo do caso Master, tudo bem? Mas entra muito nessa questão da importância da pesquisa científica, né? Ainda mais considerando que hoje em dia o conhecimento científico tem sido cada vez mais posto de lado, né? Então é muito importante, né? Falar sobre o conhecimento científico, um professor que foi perseguido, e aí, né? Uma democracia. Qual a importância, né, da pesquisa científica para o desenvolvimento da nação e para a pesquisa científica? Poderia ser citado, por exemplo, o agente secreto num caso como esse, né? E aí eu vou falar mais uma vez sobre a diferença do público e o privado, né? Existe uma situação no filme em que acontece ali, né? O professor ele é perseguido porque o dono de uma porque uma pessoa que tinha ali negócios privados, ele começou a tentar parar pesquisas que pudessem, né, colocar em risco o negócio dele. E aí isso levou à perseguição daquele professor no filme, né? Então, até que ponto, né, o público e o privado, até que ponto, né, o Estado pode deixar o privado intervir no público, né? Nessas atitudes privadas que tentam se apoderar ou se beneficiar de algo que o poder público pode oferecer, né? Então acaba sendo também isso, né? Então o Agente Secreto ele é um filme que ele pode ser abordado de diversas formas, né? Dentro de uma redação, né? E quem, por exemplo, falar sobre Agente Secreto numa redação vai mostrar, né, que está ali ligado no cinema brasileiro, que é importante, né? O Enem é uma prova brasileira, é uma prova do Brasil, né? E também mostrar que sabe criticamente falar sobre o assunto, né? Então, assim, sobre Agente Secreto é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa abordagem. Se tiverem mais, né, sugestões aí sobre temas e possibilidades, vocês podem colocar no comentário. A gente eu vou comentando, vou falando, vou tirando dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem à vontade. É isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo aí de 18, já tem mais de 18 minutos, né? Eu vou fazer os cortes depois de cada um desses vídeos, tá ok? Mas quem assistir a essa versão total vai ter a ideia, né, da, do que esse canal pretende, tudo bem? Espero que vocês gostem e que vocês fiquem aqui nas próximas semanas, porque eu vou falar sempre dos principais assuntos, tá bom? Fiquem ligados, né? Se você gostou, siga o canal, curta esse vídeo e compartilhe para que o canal chegue a mais pessoas, né? E a gente consiga fazer esse canal crescer, né? Também sempre dando. Eu consigo também produzir mais conteúdos, né? Isso que eu ia falar. Consiga sempre estar aí produzindo conteúdos para que vocês possam, no final do ano, se beneficiar e fazer uma prova do Enem muito boa, tá ok, galera? Muito obrigado aí. Tudo de bom para vocês e fiquem ligados porque no meio da semana vai ter o comentário sobre as provas do Enem. Falou!